Vamos lá. Como a gente já Questão tem a permissão do professor Sérgio Ferro, a gente vai fazer a gravação. Se alguém não se sentir à vontade, diga, escreva no chat de ser gravado. Mas é muito importante que essa memória fique. Mas a gente respeita se alguém se sentir incomodado. Acho que já iniciou a gravação, está dizendo o Já. recording. Eu estou registrando se houver algum Sim. um desconforto. Sem desconforto, estamos gravando a partir deste momento. Bom, então, eu queria chamar o Vasco e Fernando para abrir os trabalhos aqui. Uma alegria tê-lo aqui, Vasco. O prazer é todo meu. Deixando só fechar um pouco mais as janelas. Hoje estamos pedindo desculpas a todos e a todas, mas, enfim, o bairro está poluído de obras, a destruição do bairro está em andamento e a situação, enfim, situação complicada. Então, talvez tenha um pouco de barulho de fundo. É um grande prazer estar aqui, um grande prazer ter todos vocês, um grande prazer ver a Anália, fazia tempo que não vi ela. Agradeço muito a invitação para participar deste trabalho, abrindo o trabalho. Gostaria de agradecer, evidentemente, aos professores Roberto Pompeia e Fernando Minto, pela enorme colaboração e o trabalho conjunto com o grupo do Papo Terra, professores Cláudia Amaral, Edith Carlote Carranza e Luiz Otávio de Faria, que tiveram a brilhante ideia e o entusiasmo de trazer ao professor Sérgio Ferro, a que dou também a bem-vinda a este evento. Grande vantagem, a única vantagem que tem é fortalecido estes laços digitais, laços de utilização da plataforma para conseguirmos encontrar e nos ver de maneira mais seguida e mais oportuna. Trazer a Sérgio Ferro sempre foi um interesse, estávamos tentando isso já fazia tempo, fisicamente, não? Para o Brasil, já desde o ano passado, quero lembrar a todos, mas não foi possível, lamentavelmente não se deram as condições para isso, e depois a pandemia terminou nos deixando nesta situação de enclausuramento. Mas é ótimo ter por aqui o professor Sérgio Ferro. Sempre é importante escutar o que ele tem a dizer. O que ele vem falando nos últimos 40 anos é fundamental para o entendimento do que está acontecendo com a arquitetura e com a arquitetura no Brasil. Hoje é um dia de aniversário também, se cumpririam 107 anos do nascimento de Ícaro de Castro Melo, que devemos lembrá-lo justamente porque estão por destruir uma obra importante dele aqui no Ibirapuera, e isso nos constringe a todos. É decir, recibir o aniversário de 107 anos desse ilustre professor com uma demolição de obra quase nas portas por conta desta atuação deste governo nos dá bastante dor. Mas ter o Sérgio Ferro conosco nos dá prazer. Assim, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeus, eu dou a bem-vinda a todos vocês, agradeço a presença de todos e passo a palavra, então, para o Luiz Otávio de Faria e Silva, que dará continuidade ao processo. Muito obrigado a todos e a todas, espero que tenham um excelente dia de conversa. Terão. Obrigado, Vasques. Queria também contar, quer dizer, que esse grupo, então, surge no PGARU, no programa de pós-graduação da Universidade de São Judas, e já nasce de saída multi-institucional, né? Então, no DNA já temos a Escola da Cidade e a Universidade de Santa Úrsula, né? Através do Fernando Minto, e a Escola da Cidade através da Anália e do Pompeia, né? Que também é o participante do grupo desde a primeira hora. E hoje, inclusive, a escola, através do Galpão Fábrica Escola, né, que é uma iniciativa, né, um lugar de ensaio, né, dentro do programa pedagógico da escola, nos recebe aqui como na sala deles, vamos dizer assim. Então, estamos praticando essa visita em várias casas, né, por conta dessa dimensão
institucional do grupo. Então, eu vou chamar a Nália para também fazer uma fala de abertura aqui, também compondo com a fala do Vasquez aqui, que eu agradeço também imensamente. Eu queria agradecer primeiramente ao professor Sérgio Ferro pelo aceite do convite, dizer que continuamos na sua cola, né? A observar, entender, a tentar avançar, e nesse ponto é que muitos desses professores que estão aqui hoje, o Vitor, né, o Pompeia, engrossando o caldo de que é o Valdemir, aprendendo, fazendo e fazendo, aprendendo, né? Pensar fazendo e fazer pensando, e é por conta disso que fizemos a Fábrica Escola, que é um galpão, que é um canteiro reduzido ainda, onde a gente pode ver, vislumbrar a dúvida do quem propõe. E é nessa chave que eu acredito que a gente possa avançar as ideias que sempre existiram da construção como um grande diálogo na arquitetura. Então, boas-vindas a todos, e é um prazer que a casa seja compartilhada. Maravilha, Analita. Então, assim, tem como mote. Eu gostaria só de pedir um microfone de vocês, prestem atenção, às vezes vaza o som. E eu sei que é indelicado pedir, mas é para a gente ouvir melhor. E esse grupo que nasce com a ideia de revolver, né, de conversar mais uma vez, vamos dizer assim, sobre a terra como material de construção contemporâneo, como material de construção de forma geral, e que puxa vários fios, né, a partir desse grande tema, né, dentre os quais o tema do canteiro, né, que é assim, que a gente brinca que o Sérgio Ferro virou quase um sinônimo, né, da discussão do canteiro entre nós, né, e a questão da autogestão. Então, eu vou passar a palavra para o mediador dessa conversa de hoje, que é o Cláudio, que vai dar um pouco esse tempero, né, e dizendo que depois dessa nossa fase de apresentações, temos aí mais ou menos uns 50 minutos de fala do Sérgio, né, que preparou um roteiro aí, mas a gente vai colocar algumas inserções nesse tempo. E a ideia é que os 20 minutos finais a gente interaja com perguntas que sejam feitas pelo chat ou que, eventualmente, no momento ali, a gente pede para abrir o microfone. Então, Cláudio, o nosso mediador de hoje, a palavra é sua. Tá bom. Bom, boa tarde. Eu sou Cláudio Amaral e eu faço parte do Grupo Terra. Bom, é uma honra e uma alegria poder conversar hoje com um arquiteto, pintor, crítico de arte e da arquitetura e professor Sérgio Ferro, a quem cumprimento e agradeço a presença. Agradeço especial também e abraço a Ediane Ferro, sua companheira, que tanto nos ajudou a viabilizar esse encontro. Bom, Sérgio Ferro, ele causou um estranhamento nos arquitetos, quando disse que a arquitetura era uma mercadoria como outra qualquer. E a função da mercadoria é aumentar o capital investido através da exploração da força de trabalho via extração da mais-valia. Uma crítica à ética do trabalho nos canteiros de obras da arquitetura e uma proposta para enfrentá-la, substituindo o trabalho alienado pelo trabalho livre. Bom, Sérgio Ferro ainda pouco se encontra nas bibliotecas e bibliografias das disciplinas nos cursos de arquitetura e urbanismo que eu conheço. Um silêncio assustador em relação à sua produção. Mas, de maneira forte e permanente, os estudos e reflexões sobre seu trabalho e as questões que ele coloca vão se ampliando. Ainda mais em momentos difíceis como os que estamos vivendo, onde é necessário rever o passado para construir um futuro melhor e mais justo. Também cabe lembrar que houve outros injustiçados pela historiografia da arquitetura, como, por exemplo, o John Ruskin e o William Morris, classificados de medievalistas e adversos à Revolução Industrial. De fato, foram contra aquela fábrica taylorista,
mas a favor do trabalho com prazer, onde quem pensa faz e quem faz pensa, sem hierarquia de comando. Os críticos e os historiadores da arquitetura geralmente não se sentem à vontade ao serem questionados sobre a ética do trabalho na arquitetura. Geralmente dizem que não tem nada a ver com isso, que o seu trabalho termina no desenho. Mas a arquitetura é a construção da matéria ou apenas construção do desenho? Bom, por isso hoje é importante ampliar o debate nos cursos de arquitetura e urbanismo, trazendo pensamento crítico aos alunos, não aceitando de forma servil uma única versão da história da arquitetura como se fosse uma verdade inquestionável. Bom, tendo isso em vista, o Grupo Papo Terra hoje traz Sérgio Ferro, né, buscando contribuir para ampliação e divulgação de sua produção nesses tempos de retrocessos e desvalorização do mundo do trabalho. Antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria de pedir ao professor Felipe Contier para fazer um convite a todos. Muito bem, aí, obrigado. Estou aqui. Olá, Sérgio, tudo bom? Ediane, Cláudia, Anália, tantos aqui, Vasques, Fernando Minto, Hugo Segal, nossa, tanta gente, o Roberto, tanta gente bacana aqui dessa turma, né? Que o Sérgio mobiliza, que o Sérgio agrega e reúne. É muito bom ver vocês de instituições tão diferentes, né? Eu estou aqui um pouco a convite da Ana Paula Cury, que não, hoje, pelo visto, não conseguiu chegar, ela tinha um outro compromisso, me pediu para que participasse junto com o Cláudio, apresentando, enfim, informando aí um futuro lançamento que deve ocorrer ainda esse ano, de um número especial da revista da São Judas, Arquiurb, um número que será totalmente dedicado à produção da arquitetura nova, né? Então, Cláudio e eu somos coeditores, junto com a Ana Paula Cury, desse número, que vai trazer aí um pouco desse universo que estamos aqui reconhecendo, né? De várias instituições, de gente nova, pensando, refletindo sobre a produção do Grupo Arquitetura Nova, sobre as mais diversas faces, né, que essa produção sugeriu, falando de pintura, falando de cenografia, falando de arte política, falando de arquitetura. Então, queria fazer esse convite antecipado para vocês ficarem atentos. Ainda esse ano nós teremos um número especial, Arquitetura Nova, com participação também de autores estrangeiros, que vem se interessando, né, na obra do Sérgio Ferro. A gente tem feito um trabalho coletivo super interessante e potente de tradução dos textos do Sérgio Ferro para o inglês, e temos aí uma comunidade internacional grande já, com quase 50 pessoas envolvidas nas mais diversas instituições do mundo todo, para fazer esse grande projeto de tradução do Sérgio Ferro para o inglês e, a partir daí, né, para o mundo, saindo do nosso universo restrito do português e do francês, que ainda encontra muitas barreiras. Então, eu só estou aqui para fazer esse anúncio e para assistir, né, para ouvir a fala do Sérgio. Parabenizo a iniciativa do Grupo Papo Terra, da Escola da Cidade, da São Judas Tadeu. É muito bom estar aqui. Obrigado. Sérgio. Obrigado a vocês, que são maravilhosos e comoventes. Espero não decepcionar demais, porque, na verdade, hoje, praticamente, eu não vou falar de terra, vou falar em volta da terra. Um pouco lembrando o que pode ser considerado uma originalidade do nosso trabalho de arquitetura nova, que, no fundo, é muito pouco. Praticamente, se eu não exagerar um pouquinho só, nosso trabalho se constituiu fundamentalmente em uma leitura muito cuidadosa do Marx. E
capítulo por capítulo, frase por frase, etc, etc, etc. Lemos as partes mais chatas do Capital, que são, para a arquitetura, os textos fundamentais, sobre a cooperação simples, sobre a manufatura e divisão do trabalho e sobre a grande indústria. Lá está a chave de tudo que eu possa ter dito, e o Rodrigo e o Flávio juntamente comigo. Eu quero lembrar esse primeiro momento porque nunca podemos esquecer que a arquitetura, o desenho de arquitetura, faz parte de um campo maior, que é o campo da construção, uma parcela reduzida dessa área, e a construção não para também no ar, mas, ao contrário, é um dos elementos mais determinantes da produção no mundo do capital. Nós vamos, talvez hoje ainda no fim, ver os saltos estranhíssimos que dá a construção dentro da economia política. Já foi feita referência aqui às teses do desenho canteiro, que vocês todos conhecem, que eu não vou repetir aqui. Só lembrando um pequeno detalhe, esse ano também aí no Brasil deve sair um livro sobre a história, a construção do desenho clássico, no qual a evolução do desenho na história é examinada com mais detalhe. Isso no livro Desenho Canteiro é praticamente uma página só, quando falo de Brunelleschi, e se transforma em quase 200 e tantas páginas detalhado. Ano que vem. Começa, aliás, com o não desenho. Como durante um grande período, na Idade Média, antes do século XI, XII, por aí, não havia o desenho. Se desenhava, e muito, mas dentro do canteiro. Os desenhos eram feitos na obra, durante a obra, para resolver os problemas que iam aparecendo, fora um esquema ultra genérico e geralmente feito à mão, da planta básica, um retângulo, qualquer coisa desse tipo. Todas as questões da construção, que não foram, que precisavam de soluções desenhadas, eram resolvidas dentro do canteiro, geralmente em escala 1 por 1, com o arquiteto, todos os operários sendo arquitetos no momento em que no ofício de um ou de outro fosse convocado. Havia, portanto, um desenho dissolvido no canteiro, um desenho que fazia parte do canteiro, como a pá, como a enxada, como o carro de mão, com todos os outros instrumentos de trabalho. Esse desenho também tem uma outra característica, ele era quase que voluntariamente, não existia o desenho de conjunto. Os operários da construção, que eram os franco-maçons da hora, defendiam o próprio saber, não publicando nem textos, nem desenho. Tudo isso era guardado em segredo e era transmitido só internamente de uns aos outros durante a realização do próprio canteiro. Os canteiros eram também canteiros de escolas, como repropunha o Rodrigo Lefebvre na tese dele. Assim que eram formados os operários da construção. Depois disso, pouco a pouco, por razões diversas, o desenho se separa do canteiro, se isola, se constitui uma identidade, o desenho separado do canteiro. Esse desenho separado depois vai passar por um longo processo histórico, vai se diferenciar e vai se opor ao canteiro, necessariamente, porque para que o arquiteto pudesse falar e dirigir, ele tinha que fazer uma plástica que não fosse a plástica dos operários, espontânea dos operários, dos trabalhadores. Aí o desenho se opõe, e da oposição ele vai passar, no século XVI, à contradição com o canteiro. É uma evolução bastante interessante de ser estudada, está nesse livro. Esse período vai durar praticamente até o fim do século XIX, quando a subordinação do trabalho ao canteiro, no canteiro, é somente formal. Isso quer dizer, o saber e o saber fazer estão ainda nas mãos dos operários. É só a decisão geral do que fazer com esse saber e com esse saber fazer que fica na mão dos arquitetos. Isso pode ser ilustrado, eu adoro aqueles desenhos do século XIX da academia, em que detalhados, lindos, perfeitamente desenhados, mas as paredes cortadas ficam em branco, nada dentro. Quer dizer, o arquiteto deixa claramente
que aquele branco ali vai ser preenchido por outros, com o saber deles, com a técnica deles, com a decisão deles. Isto vai se tornar muito incômodo para o capital, porque era uma espécie de monopólio, aliás, a palavra monopólio aparece com esse sentido, dos operários. Esse saber e saber fazer, eles guardavam para eles, não divulgavam, e, portanto, quando havia a necessidade de fazer frente ao capital, as greves dos operários eram drásticas, e como havia uma unidade do corpo produtivo muito grande, nunca havia quebradores de greve ou coisas desse tipo. Tinha uma força enorme. Quando, depois das várias revoluções francesas, a de 79, a de 30, a de 48 e a Comuna de 70, no fim do século XIX, Sérgio, sim. sabe que é esse maluco? Um dos que construiu. Perdão? Não, foi sem querer, Sérgio, acontece nessas reuniões. Tá bom. No fim do século XIX, se cria um clima de agitação social muito grande. Os sindicatos finalmente são permitidos, são oficializados, têm existência legal, e começa um período que, na história do trabalho, é conhecido como o sindicalismo revolucionário. Um sindicalismo lindo, em que eles passam o tempo todo preparando a revolução, se interessam pouquíssimo por salário, férias, a hora de almoço, essa coisa toda. É preparando a revolução todo dia, toda hora. As greves, aliás, eles fazem, são quase que treinos para a crise revolucionária. Nesse momento, há uma grande agitação social, as greves se acumulam, as lutas são claras. Fábio Mossané, você pode desligar o seu microfone, meu anjo? Desculpe. Não, tudo bem. Sim, posso. Os operários fazem inúmeras greves, a situação na construção se torna realmente preocupante para o capital. Não é possível mais continuar nessa situação de subordinação somente formal, é preciso, de uma certa maneira, abrir o conhecimento operário e a prática operária para outros, para que eles não tenham mais exclusividade desse saber e desse mais fazer. Essa evolução é lenta durante todo o século XIX, todos vocês sabem disso, com a evolução das técnicas de cálculo, com as técnicas do conhecimento dos materiais, mas ela explode mesmo nesse fim de século, com a preparação da revolução que todos esperavam para que fosse, olha, nesse início do fim do século XIX, começo do século XX. O que não houve, você sabe muito bem, com a Primeira Guerra Mundial liquidou com isso, e logo depois da Primeira Guerra Mundial, o sindicalismo muda completamente de figura, vira um sindicalismo de negociação, de adaptação, e desaparece esse espírito revolucionário, também em grande parte devido à influência da União Soviética. O modernismo nasce nesse período, porque o que acontece nessa passagem do século é que a construção, não podendo se industrializar por várias razões, não vai entrar em detalhe, mas não podendo se industrializar de maneira nenhuma, eles têm que conseguir algum jeito de fazer a passagem da subordinação formal, que é a da manufatura, para a subordinação real, que corresponde à industrialização, mas não podem, ao mesmo tempo, introduzir maquinário, aquela coisa toda complicada. O que é feito é uma espécie de saída lateral, para contornar o problema, a substituição dos materiais. Aí nasce o concreto, nasce o ferro, e a arquitetura muda completamente de disposição, porque, a partir desse momento, não são mais os trabalhadores que têm o saber, mas são os escritórios técnicos, os que fazem o cálculo do concreto, os que fazem os cálculos das estruturas metálicas, etc. Rompe-se o monopólio do saber que os operários tinham até então. Passa-se, então, não realmente a uma situação de subordinação real, mas a uma espécie de simulacro de uma substituição da subordinação formal pela real, mas pelo artifício da mudança dos materiais. Todos vocês conhecem Gideon e todos os autores da história, os primeiros historiadores da arquitetura contemporânea. Todos os livros começam dizendo, de repente aparece o concreto, de repente aparece o ferro, os materiais mudam e a arquitetura moderna nasce. Le Corbusier repete, Gropius repete, etc.
o argumento passa a ser anunciar os benefícios produtivos que essa mudança vai causar. A arquitetura moderna se põe, se dá uma consciência social bastante aguda no começo do século, e, curiosamente, essa revolução é acompanhada pela valorização dos novos materiais, do ferro e o concreto, cujo objetivo íntimo não tem nada a ver com técnica, mas com o ataque ao saber fazer e ao conhecimento operário. Saiu um artigo meu, na qual, aliás, o Felipe tem parte, na revista do Harvard, sobre o concreto como arma. O meu texto sobre desenho canteiro é um parágrafo, 2 sobre isso, mas isso se transformou num grande artigo em que eu estudo em detalhe essa passagem de um capitalismo produtivo baseado na subordinação formal a um capitalismo produtivo baseado na subordinação real. A queda do movimento operário na construção, a queda do nível dos operários, a queda de salário, evidentemente acompanha essa transformação. Essa transformação vai ser válida até mais ou menos o fim do século XX. O fim do século XX, quando, com o capital financeiro, a situação muda completamente. Sérgio, é que eu estou tentando mutar aqueles que estão ligados. Cláudio, o mediador pode apagar todos os microfones e deixar só o Sérgio. Eu posso fazer isso, né? Então, deixa eu mutar todo mundo aqui. Como é que eu faço isso? Espera aí. Close captions, mute. Não sei como fazer isso aqui. Como é que eu posso mutar todo mundo? Participantes da direita em cima. Deixa eu ver. Então, ótimo. Eu agradeço aqui o apoio. Não. Participantes. A flechinha ali. Mas mesmo assim não está indo. Né? Eu também estou tentando. Bom, agora eu achei um jeito de mutar por aqui, então. Maravilha. Seguimos, Sérgio. Perdão aqui pela parada aqui. A essência da modificação é curiosíssima, que acontece no fim do século XIX, mais ou menos, no fim do século XX, lá mais ou menos por 1980, por aí, junto com a eclosão do capitalismo financeiro. A manufatura sempre foi uma parte da produção absolutamente estratégica. A tese do meu livro, a manufatura como produz muito mais valor do que a indústria, e o microfone do Sérgio Ferro... Mutou o Sérgio. É um minuto. Não dá. Você está mutado ali. Ediane, você consegue desmutar aí? Perdão. Agora, tentando arrumar aqui, eu que atrapalhei. Espera aí, agora deixa eu... Aqui. Está como Ediane aqui. Perdão, Sérgio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu acho que pior que só eles que podem tirar Ediane, vou pedir para você tirar o mudo daí que eu mutei todo mundo e mutei vocês. Aí, perfeito. Vamos lá. Ficou bom? Agora deu certo, vamos embora. Eu não sei onde é que eu estava, mas eu recomeço. Vocês sabem do meu livrinho o papel estratégico fundamental da construção na economia política global, na economia global. A construção, em todos os seus níveis e aspectos, como ela fornece uma massa de mais-valia, de mais valor, muito maior do que o setor industrial, e como a indústria tem uma tendência imanente a se maquinizar cada vez mais, a taxa de lucro cai constantemente, e para que evite essa queda, a construção tem que cada vez mais se ampliar a massa de mais-valia que ela fornece ao sistema. Depois o sistema faz uma média das taxas de mais-valia e que dá a taxa média de lucro mais ou menos constante, etc.
Essa tese é um pouco discutida às vezes, mas é preciso ver que se discute geralmente em termos de Europa ou de Estados Unidos ou de um país qualquer isolado, e essas leis atualmente, no momento da globalização, valem sobretudo em nível mundial, nível internacional. Não é mais possível considerar e discutir a taxa de lucro dentro de um só país ou mesmo dentro de um só continente. Ao contrário, essa procura por massa de mais-valia só tem crescido com a evolução do capital financeiro, que está levando a uma concentração gigantesca do poder econômico e uma diminuição absurda totalmente no nível geral de vida da população mundial. Um escritor brasileiro faz mais ou menos o cálculo seguinte: 30% da população brasileira já está completamente fora do mercado, não tem mais acesso a nada, a nenhum aspecto da vida contemporânea, do mundo contemporâneo. Não é nem marginal, é exterior completamente. Na África, isso chega a proporções de 80%, proporções enormes. Aqui na Europa, tem acontecido um fator, na Europa e nos países desenvolvidos, tem acontecido uma mudança também bastante estranha. As grandes metrópoles, tipo Paris, Nova York, etc., se transformaram em economias muito estranhas. Com o fim da grande indústria, causada, sobretudo, a meu ver, pela derrota infeliz da Revolução de 68 aqui na França, com o esfacelamento da grande indústria, se transforma em somatória de pequenas unidades, e com também o envio da produção mais pesada para fora, para o exterior, para o Bangladesh, para o Vietnã, já sei, não sei para onde, as metrópoles começam a se transformar em cidades meio fantasmas, gigantescas, mas sem um sistema produtivo intenso e, sobretudo, de ponta de grandes setores industriais excluídos, e passam a viver uma economia quase que, de novo, artificial, baseada fundamentalmente na construção. As grandes metrópoles, hoje em dia, o PIB das grandes metrópoles tem 40% do seu valor aplicado em construção, sobretudo na residência. A gente não pode pensar só em grandes obras, tem que pensar sobretudo na massa enorme de residências de maior ou menor qualidade, sem contar com a massa enorme de favelas e de coisas desse tipo. Esses 41% estão procurando produzir massas gigantescas de mais valor, que vai sustentar o conjunto do sistema em todas as suas ramificações e a queda da taxa de lucro. Paris, agora, por exemplo, está elaborando um plano que vai mais que duplicar a área da cidade, construir uma enorme quantidade de estradas, metrôs, trilhos, aeroportos, residências, prédios inteligentes de escritório, etc., 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 que alimenta a economia parisiense. O resto da economia não tem também nada de muito moderno, de muito Silicon Valley. Ao contrário, são as atividades de luxo, que aumentaram enormemente, costura, restaurantes, hotéis, etc. As cidades se transformam em cidades de turismo, para turismo. Paris hoje é a primeira cidade de turismo no mundo, e aí ficam também todos os serviços clássicos da empregada, do empregado, do mordomo, do garçom, etc., etc. São as economias de ponta nas metrópoles centrais estão se transformando em economias quase que retrógradas, quase que realmente estranhas. O que é considerado como moderno não aparece mais nas grandes capitais modernas. Isso, hoje, vai ter consequências pesadas para nós, para a arquitetura, e, sobretudo, o que é o que nos interessa, para arquitetos, para fazer bolo de noiva, há bastante, mas a arquitetura que nos interessa, que eu acho que começa a crescer hoje, é a arquitetura para esses que são cada vez mais despossuídos das cidades, afastados das cidades, abandonados pelo sistema, abandonados
pela nova economia. Apesar de desenvolvido, a massa de gente aqui que está abaixo do limite da pobreza é enorme. Vocês ouviram falar do enorme movimento dos gilets jaunes, esse paletózinho amarelo que estou aqui na França. São os aposentados que não têm mais condições de vida, são aposentados que antigamente foram professores de universidade, banqueiros, bancários, ou sei lá o quê, e que hoje, às vezes, até são obrigados a fazer lata de lixo. Massas gigantescas que, desesperadas, desorganizadas, etc., etc., mas que precisam, e não têm mais, quase nenhuma assistência do poder central. Foram reprimidos de maneira arquiviolenta pelo sistema, da mesma maneira que vocês viram as manifestações nos Estados Unidos e em outras capitais europeias agora. Tudo isso para dizer que o campo da arquitetura nova, da arquitetura alternativa, da arquitetura que deve nascer agora, que está nascendo, que já existe, tem um campo de solicitação cada vez maior. Cada vez mais ela é indispensável, cada vez mais ela tem um lugar especial dentro da sociedade. Mas com todas as dificuldades que todos vocês conhecem das práticas alternativas. Pressão de governo, impedimento de progredir, etc. Dentro desse quadro, evidentemente, a terra tem um papel enorme. Não só porque é um material barato, disponível em tudo e qualquer canto, mas, sobretudo, porque é um material de alto valor de proteção da natureza e da ecologia. A causa número 1 das mortes também nos países desenvolvidos está se tornando a micropoeira das grandes cidades. Aquela poeirinha produz mais câncer que todos os outros cânceres, etc. A terra tem, além de todas as outras propriedades, essa propriedade de qualidade, de não polui. Entretanto, ela vai sofrer, e como todos a nossa atividade de arquitetura alternativa, ela vai sofrer uma pressão enorme para que ela inexista, para que ela não seja aceita, para que ela não seja aceitável, etc. O que nos põe, eu não sei quanto tempo eu já falei, se falta muito ou falta pouco. Você falou já uns 25 minutos, mais ou menos, mas fica à vontade, Sérgio, está ótimo. Vai sofrer uma pressão enorme do próprio mercado imobiliário, da própria indústria construtiva, da própria manufatura da construção. Porque a terra tem um grave defeito, ela é gratuita, não custa muito caro, todo mundo pode dispor dela. E, você sabe, faz parte do universo da construção a fabricação de materiais. A fabricação do vidro, a fabricação do cimento, a fabricação do ferro, o trabalho com a madeira, a fabricação de madeira artificial, etc., etc., etc. Esse pessoal não está querendo, não vai aceitar de maneira nenhuma que esse intruso que seria a Terra. Experiências marginais de grupos hippies, de tudo isso pode. A gente deixa. Se for também casa de rico, pode, porque o rico faz o que quer. Mas pensar que isso pode se transformar num programa da Minha Casa Minha Vida, ou coisa desse tipo, seria, eu acho, sonho, salvo se for uma pequena parcela para dizer que fez, etc. Mas o problema da nova arquitetura, da arquitetura alternativa, dessa que já existe e está aí, é que ela precisa mudar de escala. Ela precisa realmente crescer e muito. Já falei outro dia para vocês, dentro dessa pesquisa que o Felipe ainda há pouco falou, vai ser criado uma nuvem, uma coisa assim, para que todos esses grupos de arquitetura alternativa possam se comunicar, possam se trocar, eu não sei, está aqui eu estou falando em grego porque eu não entendo nada disso, trocar informações, se contactar, estabelecer rede, se ligar, se comunicar, etc., etc. Numa escala bastante grande também, eu acho isso fundamental. Mas é preciso também que nós alteremos um pouco o nível de exigência que nós temos tido com relação
às mudanças tecnológicas. Eu vim, felizmente, de uma escola de arquitetura em que a terra é praticamente o centro nevrálgico da Escola de Arquitetura de Grenoble. É o laboratório mais dinâmico, é o laboratório de pesquisa mais conhecido no mundo inteiro. Esse laboratório, junto com o que sobrou do meu ex-laboratório de desenho canteiro, mas que é exatamente a parte não marxista do meu ex-laboratório que ficou lá, constitui atualmente um laboratório, um dos mais importantes da França. É um dos raros laboratórios que chamam de excelência aqui na França. Ele não é escolhido só por um júri francês, mas é por um júri internacional. Tem uma verba fabulosa e desenvolve um trabalho técnico muito grande. O desenvolvimento, eu acho, de laboratórios de pesquisa nas universidades, nas escolas, sobretudo as públicas, é uma atividade fundamental. A terra tem que se apresentar e ser apresentada com toda a dignidade, respeito e qualidade que ela merece e tem. Em segundo lugar, é preciso que a terra faça provas, faça demonstrações. Nesse sentido é que nós, o antigo Crater e o Dessin Chantier, havíamos proposto, há vários anos atrás, a constituição de um grande ateliê coletivo, de experimentação em arquitetura. A ideia era experimentar técnicas construtivas, materiais novos que pudessem ajudar na constituição de um canteiro dedicado ao atendimento das necessidades populares, mas, sobretudo, alterar as relações no canteiro de obra. A ambição primeira do ateliê era fazer canteiros reais, em escala real, e, se possível, na vida real, fora do canteiro experimental, mas na cidade mesmo, canteiros que pudessem ser organizados em termos de manufatura, sempre, mas uma manufatura racional, pensada, justa, equilibrada, autogerida, etc, etc, etc. Evidentemente, esse programa não foi aceito nesses termos. É por isso que vocês leem no livro que o Pedrinho publicou um artigo sobre o programa Palilha da Boa. Lá eu só falo de materiais, não falo da reorganização intensa do trabalho, porque já tinha sentido que seria um primeiro obstáculo e a gente poderia talvez tentar dar uma volta e, sem falar explicitamente, conseguir fazer a coisa. Mas não foi possível. Houve uma pressão nítida, rígida, contra esses ensaios. Entretanto, eles são absolutamente indispensáveis. Aqui na França, eu passei anos tentando fazer canteiros experimentais reais e não consegui nenhum. A Ordem dos Arquitetos aqui proíbe completamente que escolas de arquitetura participem de uma atividade prática real. Mas eu acho que no Brasil, tem impressão, é possível, talvez, conseguir outras pistas, outras vias, outros caminhos. É preciso que a arquitetura alternativa comece a existir concretamente, a se efetivar, entrar na efetividade, deixar de ser projeto, deixar de ser intenção e passar a ser realidade demonstrada, aprovada, erguida, construída, e preciso também até que tenha um tempo para que ela possa se desgastar e que possamos ver a durabilidade, a permanência dos materiais, etc. A arquitetura não deveria precisar, a alternativa não deveria precisar fazer tudo isso, mas vai encontrar uma resistência enorme diante de si. Todas essas experimentações que são feitas agora, lindas, bonitas, mais ou menos sérias, mais ou menos com êxito, etc., elas têm que se reunir numa massa enorme de pressão para que possamos começar a ter uma existência coletiva, não localizada, mas espalhada por vários cantos, e começar a dizer que ela é possível, que ela pode ser feita, que ela é boa e que, ao contrário, ela é melhor. Ela não ganhará seguramente nenhum plano faixa, mas ela vai seguramente mostrar que outra arquitetura é possível, e frente a essa arquitetura completamente criminosa que é feita atualmente pelos Guerri e companhia. É preciso,
portanto, que a gente comece a tentar elaborar mecanismos pesados de atuação nas universidades, nas áreas públicas que se dispõem, com centros de pesquisa pesados. Eu aconselho vocês, nem preciso conselho, o Lotuf está aí com vocês ouvindo do Bestialógico, que essas experiências e conhecimentos desenvolvidos pelo CRATER aqui na França possam ser disponíveis no Brasil inteiro. São instrumentos maravilhosos. E o CRATER, atualmente, já tem uma redezinha que é bastante respeitável. Eles têm representantes quase todo mundo subdesenvolvido. Na sala do CRATER há um mapa mundi com as bandeirinhas espetadas em tudo quanto é canto, parece boneca de feitiçaria, com todos aqueles alfinetes lá. E esse conhecimento pode e deve, eles querem transmitir. Não, eles não têm uma visão política da arquitetura, não têm uma visão militante da arquitetura. Eles têm a parte de conhecimento, técnica, etc., e aí esse nível é excelente. E, além do mais, eu acho que no campo da arquitetura em terra deve ser considerado também toda a parte de restauro dos monumentos históricos, que é um domínio importante nessa área. E o Duat e o CRATER têm a cátedra da Unesco em termos de conservação mundial da arquitetura em terra, de todos os tipos de arquitetura em terra, desde o Iêmen ao Benin e todos os países do mundo. Quando há uma restauração, um conceito a fazer, a CRATER é consultada pela Unesco. Eu acho que vocês deveriam estabelecer esse contato com a CRATER por uma outra razão também. Foi criado na região dos Alpes, na França, região de Grenoble, etc., uma super universidade, que é um mastodonte de gente que entra, de gente de altíssimo nível, e um mastodonte de poder econômico, poder acadêmico também muito grande. O laboratório, que agora eu tenho dificuldade de me lembrar do nome exato, mas sei que termina com cultura construtiva. Cultura construtiva foi a maneira que os participantes do desenho canteiro, não marxistas, conseguiram traduzir desenho canteiro, cultura construtiva. Fica muito mais vago, muito mais disperso, muito mais apresentável em cartão de visita. Eles já propuseram à Universidade de São Paulo programas de pesquisa em comum. Ninguém respondeu do Brasil, porque foi lançado um programa piloto só no começo do ano passado, muito pequenininho. Mas é necessário, e eu acho que vocês têm aqui possibilidade de entrar diretamente em contato com esse laboratório para poder começar a elaborar, em termos de universidade pública brasileira e com a Universidade Pública Francesa, projetos de pesquisa que podem perfeitamente tomar o rumo de estudo sobre a Terra, de programas de pesquisa sobre a Terra, etc., etc., etc. Não há nenhum programa ainda já estabelecido, mas a porta está aberta. E é importantíssimo, realmente numa escala internacional de muito valor, de muita qualidade e de muita possibilidade econômica. Como é o nome do diretor do laboratório do Duarte? Bom, daqui a pouquinho eu digo o nome do diretor do laboratório. Eu acho que talvez o Felipe, talvez quem tiver contato com o Van Saint-Michel, etc., pode tentar procurar esses contatos, mas eu aconselho realmente essa entrada. Eu acho que chegou o momento de ter bastante ambição e saber que já muita coisa feita. Eu participei, há 2 anos atrás, ou 3, de um congresso na Argentina sobre arquitetura alternativa. É enorme a quantidade de grupos que existem
e de alta qualidade. O próprio iniciador da autoconstrução alternativa são, sobretudo, uruguaios. A gente, a Dessa, está trabalhando e precisa unir todo esse pessoal, precisa juntar toda essa experiência, precisa tecer a rede de relações entre todos para que essa belíssima empreitada possa vingar. Eu gostaria de enfatizar esse aspecto, porque há sempre e constantemente, eu tive experiência com a usina, uma espécie de momentos de depressão, que cansa fazer aquele trabalho miúdo de formiguinha, de ir contra obstáculo, etc. Cansa muito, muito, muito. Mas é preciso que vocês saibam que, de uma certa maneira, vocês já estão começando a transformação da sociedade. É através desses nódulos, dessas bacias, desses momentos de liberdade e de autodeterminação que a sociedade, pouco a pouco, vai poder se transformar. Pouco a pouco, a sociedade vai poder ir se alterando. Atualmente, todos sabemos, ela está indo diretamente para o precipício, a sociedade tal qual ela é. Esses nódulos de um outro mundo possível, de uma outra realidade possível, estão aí. É preciso fazer com que eles tenham uma fertilidade muito maior, uma unidão muito maior, e isso é tarefa, sobretudo, da nova juventude e dos novos mestres, que são vocês, todos que estão aí, que têm que, a meu ver, enfrentar essa nossa luta. Era de vocês que começaram essas alternativas e vocês têm que levar em frente, porque é por aí que a sociedade vai mudar. A revolução, a transformação social já começou, já está começando. E é hora dela começar realmente a assumir a sua responsabilidade global, sua responsabilidade política, sua responsabilidade social, aprofundando o seu trabalho em níveis de exigência bastante altos. Sérgio, estou aqui pensando que, antes de passar as perguntas, que tem um monte de pergunta acontecendo aqui no chat, como você se referiu a essa rede, não sei se minto, você não quer falar, Fernando, um pouco dessa rede, que também como é que você tem acompanhado, interagir um pouco com o que o Sérgio colocou aqui? Não sei se ele está... Pode ser. Oi, estou aqui. Bom, existem algumas redes, né, que tratam desse assunto. A gente aqui no Brasil tem uma rede que é a Rede Terra Brasil, justamente que tem um monte de gente que está aqui hoje aqui assistindo, que compõe essa rede, né, mas vários que são da Rede Terra também compõem uma outra rede, que é a Rede ProTerra, que também é uma rede de pesquisadores, aí sim, começou ibero-americano, mas agora ampliou, né, para um monte de gente, inclusive professores do CATER, que participam dessa rede, mas enquanto troca, né, de informação. Todavia, creio que o que falta, talvez, nesses trabalhos que são desenvolvidos por essas redes, que além das pesquisas também organizam encontros onde a gente pode trocar informações, talvez falte um pouco dessa componente, que é ampliar as discussões para além daquelas do laboratório, né? Que estão tratando do laboratório, ou até dessa transferência, né? Ou dessa circulação de conhecimento estritamente para as questões relativas à Terra. Acho que esse convite que o Sérgio faz é muito bom e eu acho que é conveniente, né? A gente está fazendo também um trabalho agora de pesquisa em assessoria técnica no ambiente rural, né? Assessoria técnica para a habitação de interesse social no meio rural, ou junto aos movimentos de moradia rural. E eu acho que, assim, o que poderia aparecer é esse imbricamento, porque, como o Sérgio falou, tem conteúdo para caramba, né? A gente acessa essa... inclusive tem, né, pessoal do CATER que está assistindo aqui a gente, né, o Tiagão está aí. Olha, a informação a gente acessa. O que eu acho é que tem que fazer esse casamento, né? Eu acho que eu estava falando com os colegas aqui antes dessa fala. Talvez a gente viva hoje um momento um pouco diferente, quer dizer, muito diferente, né, dos anos 70, por exemplo,
que é quando começa a eclodir com força esses movimentos de resistência, ou seja, eu acho que é um momento da gente entender que existem ações políticas paralelas, né, acontecendo, e que a Terra, penso eu estou me colocando aqui, justamente por ela ser um material, né, como o Chico estava falando outro dia, como a água, como o ar, né, ele é um material que dificilmente, né, ele vai ser cooptado, né, pelo monopólio, né, ele talvez seja uma ferramenta revolucionária muito importante para esses movimentos que estão trabalhando paralelamente à política, às políticas públicas. Não acho que como grande solução, mas que eles estão trabalhando paralelamente para mostrar a viabilidade disso, né, que seria retomar uma lógica, então, desses saberes a partir da autonomia desses trabalhadores. Só que o que eu estou vendo é que tem esse movimento acontecendo de um lado e as pesquisas e o trabalho, o laboratório acontecendo de outro lado. Claro, salvo algumas exceções, isso até acontece alguma aliança, mas eu acho que a grande potência que pode acontecer é justamente esse casamento, né, desses grupos de pesquisa com esses movimentos organizados de luta que estão ganhando cada vez mais força. Eu quero, de acordo inteiramente com o que você disse, mas eu quero acrescentar mais alguma coisa. O lugar ideal para fazer essa síntese é o canteiro, porque lá entra o conhecimento do material, da terra ou de outro, e entram relações de trabalho, e uma das coisas que mais me impressiona nos movimentos de vocês, de arquitetura alternativa, é aquela gestação lenta, mas que termina com uma solidariedade dos componentes desses mutirões, dessas práticas alternativas, etc., que é incrível, incrível. Nós vimos, Ediane e eu, na Argentina, ex-moradores de rua que, após anos de luta e de um coletivo, estão no nível da Rosa Luxemburgo, da Luiz Michel, são revolucionários de uma qualidade extraordinária, extraordinária. Gente de uma dignidade, de uma qualidade humana inimaginável. E isso é fruto da luta, é fruto pela casa, da luta enorme que é necessário feito. A manufatura, quando ela não é dominada pelo capital, tem um poder de criar o verdadeiro corpo produtivo, a verdadeira sujeito coletivo, que é de uma potência enorme, exatamente porque não é indústria, que é manufatura ainda, etc, etc. Eu não sou pela uma industrialização imediata da construção, talvez um dia possa vir, mas nesse momento de transformação, a experiência do canteiro autônomo e autogerido é uma das experiências mais fundamentais na formação de uma nova consciência, de um novo homem, de uma nova tipo de personalidade. E ela não é só verbal, ela não é só política, ela não é só mental, ela é prática, ela envolve o corpo, envolve a mão, envolve o outro, completamente. A gente nunca pode esquecer que a mutilação humana acontece na produção, sobretudo. Não é tanto os livros, não é tanto o discurso do a mutilação acontece na produção. O Marx tem uma frase que eu gosto muito, diz o seguinte: o operário se transforma em assalariado no âmbito da circulação, mas a exploração dele e a mutilação dele acontece mesmo na efetividade do concreto, do canteiro. É no canteiro que acontece a mutilação, é no canteiro que ele perde, é no canteiro que ele vende e se mutila, que ele é obrigado a viver de uma maneira quase esquizofrênica, com uma cabeça que tem o saber e que tem a mão que tem o saber fazer, mas obedecendo uma cabeça alheia. Essa situação completamente absurda e trágica do trabalhador se efetiva, entra no real somente no canteiro. E é a partir desse canteiro que a gente tem que fazer o momento inverso. Mostrar como o trabalhador que tem o saber, que tem a mão, mas que tem também a autodeterminação, se torna um sujeito perfeito, riquíssimo, extraordinário. Não podemos nunca esquecer uma outra frase do Marx. Nós sempre procuramos unir as coisas que estão separadas, né? Por exemplo, a cabeça e o conceito, e a concepção e a realização. Ora,
A gente não tem que explicar essa unidade. Isso é natural. Quando o homem chegou no mundo e tinha a natureza na frente dele, ele começou a trabalhar com a natureza, ele era um com a natureza um com ele. Essa ruptura acontece quando o capital instaura o assalariado, quando o operário é desaposentado, não sei se a palavra existe, é empobrecido gigantescamente de todos os meios de produção, de toda a sua autonomia. É aí que a gente começa essa ruptura que se torna trágica e definitiva na sociedade. E isso se torna cada vez mais dramático, praticamente na sociedade de hoje em dia. Todo mundo é assalariado, isso é, todo mundo, de alguma maneira, vende sua força de trabalho de algum modo mais ou menos digno, mais ou menos aceitável, etc, etc, etc. Mas todos nós vivemos na nossa carne essa situação. E o lugar ideal para fazer a desintoxicação dessa doença social é o canteiro manufatureiro de obra, como pode ser o teatro, como pode ser outras atividades coletivas, criadoras, etc. Eu defendo enormemente esses canteiros autônomos. Há vários problemas pela frente, a questão da propriedade no final, como fazer com que esse sujeito coletivo criado pela manufatura do canteiro de vocês não desapareça quando acaba o canteiro. Mil problemas. Mas é por aí que tem que ir. Sérgio, tem várias perguntas aqui no chat. Eu não sei se... Primeiro, eu queria registrar também, entre tantas pessoas importantes que estão aqui, queridas, o arquiteto Silvio Savaia também está aqui assistindo a gente. O Tomás Lotufo também apareceu. Enfim, entre tantas pessoas aqui importantes que eu queria registrar aqui. Mas eu não sei se do grupo nosso alguém gostaria de pegar ainda o microfone e fazer alguma questão. Nós já estamos aqui há 1 hora, temos os 20 minutos, que era a ideia pensar a partir de perguntas colocadas aqui no chat. Então, tem algumas, mas antes, não sei, Cláudio, você quer trabalhar alguma coisa antes? Eu só queria dizer o seguinte, né, que... o Sérgio Ferro, ele tinha nos dito que ele ia ser bastante pessimista, né, na abordagem dele. No entanto, eu acho que ele foi super otimista. Né? Principalmente um otimismo devido à própria desgraça do momento, né, devido à tragédia. Essa multidão que está saindo fora do mercado é uma multidão passível do arquiteto trabalhar, né, e com formas de autogestão e com materiais não do mercado. Né? Vamos aproveitar que o mercado está meio de lado e funciona. Bom, o que eu queria dizer é isso. Quer dizer, acho que o Sérgio Ferro foi extremamente otimista, pelo menos para mim. Mas Ruskin era otimista também, o William Morris era otimista também, você sabe bem disso. Né? E tem que ser otimista. Nosso métier é lindo quando ele não é pervertido. É uma maravilha. Não há arte nenhuma, nem pintura, nem poesia, nem teatro, nem cinema, nem coisa que seja equivalente à arquitetura quando ela é produzida de uma maneira autônoma. Bom, Sérgio... O Pompeia não quer falar nada? Não entendi, desculpa. Pompeia? Pompeia. Sim, eu estou bastante comovido com essa sua fala, Sérgio, e sempre quando eu lembro de você, me vem os seus desenhos, principalmente os desenhos da mão, e aí eu penso que o material, ele é importante, mas ele não é o fundamental para a gente resgatar a importância do fazer e, principalmente, a importância e a dimensão da mão. As mãos são as mãos que pensam, né? E o canteiro, fundamentalmente, é isso. Né? As mãos que se empoderam, né? E que, como você bem falou, no percurso dos especuladores humanos, né? Do capital, passou a ser oprimida, né? A mão que faz passou a ser desprezada e oprimida. Outra coisa importante é que todo o sistema que envolve a questão da construção em terra,
né, muitas vezes está vinculado, obviamente, ao sistema político. Embora o uso da terra, né, a incidência da terra no volume de materiais da construção, ele não é tão grande em termos de custos, né? Então, eu pergunto, a terra é fundamental, mas, além da terra, existiria essa postura, pelo que eu entendi, de resgate da mão de obra, de resgate do conhecimento que é próprio do canteiro de obras. Não sei se... Eu acho exatamente porque, no fundo, o canteiro de obras, sob o ponto de vista tecnológico, não é avançadíssimo, são materiais simples, chama-se manufatura, né? Não por acaso, é exatamente por isso que ele é fundamental, porque reconstitui a integridade do que nós deveríamos ser. Né? Gente que pensa e faz, gente que efetiva e imagina. Esse recasamento daquilo que nós fomos, talvez idealmente, talvez só numa memória criativa, mas ou pelo menos aquilo que nós queremos ser, nós trabalhamos numa das áreas mais privilegiadas para esse renascimento nosso. A maior parte do trabalho da arquitetura nova é exatamente o trabalho sobre as relações de produção, sobre a autonomia, como introduzir a autonomia na produção e coisas desse tipo. Eu acho que é um campo fundamental e inseparável dos materiais que essa mão vai tocar. A Edith queria fazer uma pergunta também, do Grupo Papo Terra aqui. Edith. Você tem que habilitar seu microfone, Edith. Boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Ediane, aqui também presente. Eu gostaria de pontuar, o Li já colocou também, que nós estamos aqui com a presença do Silvio Savai, que fez o primeiro tempo do Papo Terra, e os lotufos aqui também presentes para o terceiro tempo do Papo Terra. Então, vamos ter continuidade. Eu gostaria de retomar, pontuar, uma questão que o Sérgio colocou sobre a questão da arquitetura alternativa, justamente que esse título, assim, a mim é muito caro, né, que é o título da minha tese, mas, como o Sérgio sabe, mas eu gostaria de colocar nos seguintes termos, agora uma pergunta formal, né? Dentro da perspectiva pós-2015, né, quando nós tivemos a definição da COP21, né, e depois o Acordo de Paris, cujo Brasil é signatário, o nosso Ministério do Meio Ambiente define a arquitetura como duas tendências. Né? Me permitem ler, só para a gente pontuar a questão. As tendências atuais em relação ao tema da construção sustentável caminham em duas direções. De um lado, centros de pesquisa em tecnologia alternativas pregam o resgate de materiais e tecnologias vernáculas, como o uso da terra crua, da palha, da pedra, do bambu, entre outros materiais naturais e poucos processados. De outro lado, empresários apostam em empreendimentos verdes com certificações, tanto no âmbito da edificação quanto no âmbito urbano. Essa é a definição do Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Então, minha pergunta para o Sérgio é a seguinte: do ponto de vista da pedagogia do canteiro e do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, qual seria o caminho, né, para a academia incorporar a construção em terra crua, não como uma técnica alternativa, e sim como parte integrante de um repertório do arquiteto, né? Dentro da paleta de possibilidades do arquiteto. Então, só essa questão para a gente completar um pouquinho a sua fala, Sérgio, por favor. Eu sou péssimo em batizar coisas.
O alternativo me veio um pouco por causa da sua causa, mas eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, batizar essa nova atividade, que é ampla. Não reduziria de maneira nenhuma só a terra. Há outras técnicas, há outras possibilidades, há outros... A contribuição pode ser múltipla e variada. A terra é um fundamental, talvez o mais simbólico desses elementos, mas há outras coisas. Eu gostaria que vocês arranjassem um nome para essa coisa que está nascendo, linda, para esse bebê, já bastante robustinho, mas eu acho talvez que seria interessante não usar nenhum vocabulário oficial, para que não pudessem incorporar ou classificar ou pôr em gaveta. Uma das forças do movimento dos Gilets jaunes na França é que eles nunca quiseram nem ter um centro, nem se confundir como um partido político, nem ter um nome adotado, nem uma bandeira. Essa nova massa de excluídos tem uma característica fundamental: ela é dispersa, ela é diversificada, ela é múltipla, e tomara que continue assim. Ela não está dentro de envelope nenhum. E esses excluídos vão pegar, naturalmente, 1000 caminhos diferentes. Nós temos, de uma certa maneira, que estimulá-los todos, privilegiando alguns que cada um de nós prefere, cada um de nós privilegiando outros pelo seu valor simbólico, mas a abertura tem que ser grande, mas é preciso encontrar um nome para essa nova federação, um novo não sei o que lá, mas fazer um concurso de batismo. Obrigada, Sérgio. Edith, eu ia falar que até nesse sentido, no chat, a Maria Amélia, que já fala uma perspectiva de uma arquitetura apropriada, enfim, que ela faz uma... Enfim, por enquanto é considerada ainda alternativa, né? Vale ainda. Essas perguntas aqui que estão no chat, eu vou passar um pouco por elas. Acho que muitas, de alguma forma, você já tocou. Então, o Hélio pede para falar um pouquinho mais sobre os grandes ateliês de Dabo, né? Que enfim, também deixa eu ver aqui. Enfim, acho que o André Trendnik, ele faz uma pergunta que acho que de alguma maneira você já tocou aí, que é essa ideia de como ofertar arquitetura alternativa numa sociedade colonizada pelas práticas hegemônicas, como vencer essa dominação cultural. O Tiago lembrou que o nome do laboratório era Architecture, Environnement e Culture Construtive. Isso mesmo. Que, na verdade, é uma unidade de pesquisa que reúne 2 laboratórios, terra e cultura construtiva. Isso. Daí, a Nayara faz uma pergunta que, no contexto da construção com terra, né, pede para você falar um pouco sobre o antropoceno. Né? Ela traz esse termo aqui para problematizar. Aqui. E acho que está bom por enquanto, já eu leio mais algumas. Sim. Não esquecer do Segal aqui, gostaria que ele falasse um pouco do Lelé, da experiência da pré-fabricação. É importante. Ótimo. Gostaria de comentar, Sérgio, alguma dessas questões? Então, é o antropoceno, esses ateliês, então, da Ilha da Boa, e essa ideia da, enfim, como que fala, da própria... deixa eu ver aqui... Enfim, e sobre o Lelé, sobre a proposta de pré-fabricação? O Lelé, vocês me falaram que estão fazendo bons trabalhos sobre ele, o Pedro, sobretudo, me disse, e é o momento, e é uma figura que cresce com os problemas atuais. Ele é um arquiteto cada vez mais central no Brasil, eu tenho a impressão. Ele e o Artigas são figuras de uma importância que cresce à medida que os problemas avançam. Sobre a ateliê de Dabo, eu falo, e aí eu volto para a tristeza um pouco, do que eu te falei, que eu ia falar algumas coisas meio tristes. É uma pena porque foi uma luta enorme para conseguir realizar o que foi realizado. Hoje é um equipamento maravilhoso lá para canteiros experimentais. Infelizmente,
a questão do trabalho, a questão da modificação do fazer humano não entra em consideração. O que entra são as técnicas, as astúcias técnicas, as experiências técnicas, etc, etc. De uma certa maneira, eu não acredito em experiências sem teoria, sem uma teoria que a sustente, que a alimente, que a informe. E o grave problema de grandes ateliês é que ele não tem uma unidade teórica, uma posição teórico-política clara. Fica numa espécie de vago, de um mundo meio vago, a gente precisa tentar fazer coisas, etc, etc, mas não há nenhuma análise que preceda, e a construção de uma teoria que preceda e que justifique fazer experiência de tal e tal tipo. Experiência não é fazer alguma coisa, experiência é fazer alguma coisa baseada numa hipótese de trabalho que possa ser verificada e testada pela experiência. E isso, o que poderia ser feito, no caso, por exemplo, partindo da crítica das relações de trabalho no canteiro, a gente pode modificar isso ou aquilo e ver o resultado perfeitamente, né? Seria uma experiência. Mas, por exemplo, fazer um novo tipo de esqui, escorregar nos Alpes, é coisa que tem sido feita lá, não vejo praticamente a inovação fundamental e criativa para as escolas de arquitetura. Repito, eu respeito muitíssimo o que foi feito, o que está sendo feito, sobretudo o trabalho do Duarte, que é um paysan têtu, como 3 mulas, né? Teimoso, e consegue fazer o que ele quer, e o trabalho dele é maravilhoso, mas ele nunca foi, nem pretende ser, um homem político, com divulgação política. E eu sou um pouco o contrário, mas nós nos entendemos perfeitamente bem. Ele é um sujeito de uma qualidade humana extraordinária. Ele dá bolsas para gente da África, da Oceania, da África, e quando eu digo ele dá bolsas, a frase está correta. Ele aceita conferências, aceita coisas assim no mundo inteiro, e todo esse dinheiro resume e transforma em bolsas para alguns candidatos que querem vir à Terra e não têm dinheiro para vir. Ele é Papai Noel também. É uma maravilha de pessoa. Qual era a outra pergunta? Desculpe, minha memória falha. Tinha uma pergunta aqui da Nayara, pensando nessa questão do que seria nosso momento atual do antropoceno, né? Possivelmente a perspectiva de superação dessa condição, enfim, como é que é a construção da Terra nessa dimensão do antropoceno? O antropoceno está ligado, e esse tema aparece com a desgraça do mundo, né? Nós descobrimos que nossa ação humana pode levar o mundo para o inferno, destruir o mundo. Mas acho que também seria o antropoceno se a gente fizesse o inverso, né? Corrigir os erros que nós já fizemos através de uma transformação da nossa prática. Não há dúvida que o sistema no qual nós vivemos, do capital, da pseudodemocracia e tudo isso, tem que realmente ser liquidado e conduzido em marcha fúnebre urgentemente para o túmulo. Eu acho que isso está aí, não sei como, eu tenho medo que seja de uma maneira muito violenta que a transformação vai se fazer. Mas a transformação não pode mais ser adiada, né? Mais da metade, muito mais da metade da população mundial está começando a morrer de fome. A pandemia grave agora não é mais a de Covid-19, sei lá como é o nome, mas é da fome, que está matando muito mais gente do que não importa qual vírus. E para a fome nós temos remédios já prontos, não precisa vacina. É só parar com esse raio desse sistema de merda e fazer alguma coisa digna da humanidade. Professor, espera um pouco ali. Diga lá. Sempre que a gente vai para a questão do canteiro na graduação, né, na arquitetura, a gente está trabalhando com um segmento que vai dos 18 aos 22 anos, 23 anos. A gente está tentando fazer uma experiência e já está há um ano concretizando nesse galpão escola, nessa fábrica escola, muito baseado nas conversas que tivemos muito com o Lelé, de pegar o ensino médio, ou seja, um aluno que chega aos 14 anos
e trabalhar no mesmo espaço com o aluno que está, né, o estudante que está na graduação e com a pós-graduação. Quem está fazendo essa união, por enquanto, são os professores, que são os mesmos que trafegam. Mas eu acredito muito que a gente ampliando essa vivência, dessa experiência que tem hipótese, que pode chegar a ser comprovada e ampliada e aperfeiçoada, a gente esteja num caminho que dê bons frutos. O que o senhor acha disso? Eu acho maravilhoso. Tem que fazer, mas muito bonito essa experiência. Eu me lembro que estudos de pedagogia mostram que os estudantes aprendem, quando aprendem bem, metade com os professores, metade com eles mesmos, e tocando, discutindo com alunos de outras turmas, etc., de outras idades, etc. Essa vida colegial, que agora, infelizmente, está interrompida, né? É metade do ensino, é o meio ensino. Eu, quando dava em aula de ateliê, eu tive que parar de dar aula de ateliê, porque meu diploma não é reconhecido e eu estou afastado da prática de arquitetura concreta. Enquanto eu dava aula de ateliê, os meus alunos iam trabalhar junto com operários nas escolas de formação de operários. Eles iam para as escolas técnicas, estudar e colaborar e trabalhar com eles. Depois vinham, traziam aquele conhecimento que eles adquiriam na prática, né? Não que virassem operários de qualidade excepcional, mas conheciam a coisa. É aí, quando nós fazíamos as discussões sobre o canteiro, de detalhe, eles tinham já uma experiência concreta, não só do lado bom, mas como do lado negativo também do ensino oficial. Foi uma experiência ótima, ótima. E inversamente, eu participei de um outro curso que existia na França, que era curso para desenhistas de escritórios de arquitetura. E não eram arquitetos, não tinham diploma, eram desenhistas hiperexplorados, desenhavam maravilhosamente. Após 10, 15 anos de desenhar arquitetura, conheciam o métier tão bem quanto os outros arquitetos. E a França criou, depois anulou, um curso que, durante 3 anos, e com aulas noturnas, sexta-feira e sábado, eles poderiam adquirir com o tempo o título de arquiteto. Uma maravilha da aula para eles, porque eles conheciam os dois lados do métier, mas na ponta da língua. Eu praticamente não tinha que falar nada. Eles já tinham feito a crítica, já estavam com a crítica pronta, já sabiam o que era arquitetura, que papel ela cumpria, etc. etc. Eu respeito muito pouco as normas universitárias. Nas aulas de História da Arte, por exemplo, a primeira aula começava dizendo assim: vocês já estão aprovados nesse curso. História da Arte não é uma coisa essencial para arquiteto, é bom, eu acho que é fundamental, mas não é considerado assim. Então, quem quiser fique aqui, já tem, todos têm média, pelo menos a média 10, os que ficarem aqui e quiserem trabalhar um pouco mais, podem ter 12, 15, 20, 30. No meu ateliê, quem dava nota também eram os alunos, eles se davam nota coletivamente. Porque eu sempre gostei muito de uma tradição, de uma experiência chinesa. Nos vilarejos da China, no tempo do primeiro Mao, ainda respeitável, os alunos em escolas técnicas, como arquitetura, etc., eram indicados pelas diferentes cidadezinhas, pelas diferentes comunas. As diferentes comunas diziam: o nosso estudante vai ser esse aqui. E mandava o estudante para a universidade e fazia o curso. Não tinha nota nenhuma em momento algum. Depois ele voltava para o vilarejo. E era o vilarejo que julgaria o arquiteto. Se ele correspondesse à missão que ele foi fazer, ótimo. Se não correspondesse, ele iria trabalhar um pouco mais duramente no campo. O nosso ensino é bastante deformado e bastante... Há muito defeito no ensino, mas isso não é o nosso tema. Nós estamos caminhando para o final aqui. Eu acho que eu juntaria umas perguntas aqui últimas para fazer como se fosse essa última pergunta, que seria quase um reforço de muitas coisas que já foram ditas, mas um pouco
essa ideia da possibilidade de construir em terra como um facilitador, vamos dizer assim, ou uma forma possível para o trabalho livre, para esse canteiro autônomo, perdão, aqui. E aí, depois dessa fala, acho que o Cláudio fecha, né, Cláudio? Então, a gente conclui aqui, já vou adiantando aqui a alegria que está sendo aqui ouvir essa conversa boa, e imaginando que teremos, oxalá, em breve outras, que realmente é muito pouco esse aqui, uma só. Depois, só aproveitando a última frase, depois a gente pode fazer aquele início que eu fiz corrido, assim, muito sintético, a gente pode pegar pedaços, discutir de pedaços. Uma bela ideia. E vamos ver. Tem uma pergunta muito bonita da Kemi Morita, e que eu acho que inquieta muitos, que é assim: professor Sérgio, nos seus escritos iniciais, a pré-fabricação ainda figurava como um horizonte possível, o qual foi se esvaecendo ao longo dos anos e de experiências um pouco frustradas. A partir de então, a mão do operário e seu vestígio, traço, se tornariam preponderantes em sua crítica, especialmente diante de uma proposta mais manufatureira da arquitetura. Assim, após todos esses anos de experiência e crítica, minha dúvida seria: como o senhor vê, atualmente, a possibilidade de conciliação de uma produção mais humanizada e autônoma no canteiro de obras e a utilização da pré-fabricação? No seu entendimento, essa conciliação é possível? Primeiro, respondo na prática. Eu sou um apaixonado pelo Lelé. Acho que é um arquiteto que tem uma dimensão mundial e que a qual o Brasil ainda não deu a devida atenção. O Lelé é genial e a pré-fabricação dele é genial. Segundo, a manufatura, há dois tipos de manufatura: a manufatura serial e a manufatura heterogênea. A manufatura serial faz tudo no canteiro de obras. É trabalho empilhado sobre trabalho, tudo feito na obra. Mas, óbvio, usa tijolo que vem de fora, essa coisa toda. A pré-fabricação usa produtos que são feitos fora do canteiro, em indústrias, em outras manufaturas, pouco importa. E o exemplo que Marx dá de manufatura heterogênea é muito curioso. É o relógio. Que as pecinhas do relógio são fabricadas em indústrias ultra especializadas, ultra tecnicamente muito desenvolvidas, mas a montagem, o reunir tudo aquilo num relógio é feito pelos operários qualificados. Isso é uma manufatura também. O que o Lelé fez não foi uma indústria da construção. Ele fez uma manufatura da construção de altíssimo nível. Não, a construção significa literalmente outra coisa. A industrialização conta com muita precisão de maquinário, etc., etc., mas, sobretudo, é uma produção na qual todas as ordens em detalhe são dadas pelo aquele que conceptualiza, pelo projetista e pelo time todo dos projetistas. O que a indústria faz é transformar todo trabalhador num trabalhador tayloriano, o que não é a manufatura nem a serial, nem a heterogênea. Essas duas formas de manufatura são avessas a esse tipo de dominação. É por fato de serem e continuarem manufaturas que elas têm essa característica que eu admiro muito no canteiro de obras, são sempre os trabalhadores mais revoltados. São sempre os trabalhadores que causam mais problema no capital. São sempre trabalhadores rebeldes. É da estrutura mesmo da subordinação formal e não da subordinação real de fazer com que o operário tenha essa dupla consciência. Essa esquizofrenia que é obrigatória ao operário manufatureiro entre nós. De um lado, a cabeça dele tem que ter o saber, a mão dele tem que ter o saber fazer, mas ele tem que se submeter a um cretino lá que dá ordens para ele, sem conhecer nada do métier dele. O métier dele, no desenho do arquiteto, fica em branco. E aí, professor, assim, só um pouco para avançar, eu sei que é muito solicitar tanto do seu tempo,
Mas tem uma pergunta que nos inquieta também, que é da Vitória Braga. Poderia o senhor comentar sobre os principais dilemas do mutirão no canteiro e sobre a viabilidade da poética da economia? O mutirão é uma maravilha. Gente que sai de situações ultra dramáticas e lutam por obter alguma coisa a partir do zero. E pouco a pouco, em anos e anos e anos de luta, de trabalho, etc., vão se transformando e transformam nessa luta, se transformam em muito. Uma das coisas que você sabe, seguramente, é, por exemplo, a inversão entre o papel da mulher e o papel do homem no canteiro de obras de mutirão. As mulheres são muito melhores trabalhadores do que os homens nos mutirões sociais. Mas, enfim, a criação que sai desse tipo de prática nova é impressionante. Quando nós fomos visitar uma realização de sem terra, eu já falei disso uma outra hora, não sei se foi hoje aqui, minha memória acaba. Esses sem rua ocuparam uma usina e transformaram essa usina durante anos e anos e anos, porque não tinha dinheiro para conseguir a usina, para guardar a usina, para conseguir material. Como aqui, todos os mutirões desse tipo têm problemas atrás de problemas. Quando nós os visitamos, o canteiro estava praticamente pronto. Mas ainda assim... Em Buenos Aires. Buenos Aires. Falei. E praticamente pronto. Gente que se transformou de uma maneira maravilhosa, eram realmente comoventes, a garganta ficava fechada de ver a transformação humana do grupo e de cada um. Mas a perseguição não terminava. E o governo queria, porque queria dar propriedade individual para cada um deles, que você sabe, depois destrói completamente o trabalho coletivo e a vida coletiva. É normal que um possuidor que está tendo uma situação difícil venda seu apartamento, mas daí entra um elemento que não está naquela comunidade e não foi escolhido para a comunidade para entrar. É um problema da propriedade. Aí no Brasil tem grandes teóricos, eu adoro lá do pessoal da Silk, que discute muito entre posse e comum, que é a propriedade e o comum, são dois conceitos bastante diferentes. E tudo isso é fundamental. Esses canteiros são berçários de uma humanidade nova. É incrível o que pode sair daí. Nós temos uma riqueza extraordinária na mão que nós temos que usar, agora vem aquela fase gongórica, para o bem da humanidade. Concordamos. E é tão importante a sua fala nesse Brasil de agora, nesse mundo de agora, mas nesse Brasil que estamos vivendo. Agradeço muito o seu tempo e sua disponibilidade. Eu é que agradeço vocês, a paciência de vocês. Bi, querido, seu microfone. Acho que o Cláudio vai fazer agora o fechamento aqui. Mais uma vez agradeço, agora com voz. Minha voz sumiu, acho que fiquei... Vai ver, foi emoção também aqui. Mas muito bom. Bom, vamos nos despedindo, né, do Sérgio e da Ediane Ferro. Agradecê-los muito. Foi uma aula, né, que o Grupo Papo Terra com certeza irá se debruçar depois. Uma aula importante, otimista, nesse momento de destruição, né? Espero poder tê-los novamente num outro Papo Terra. E nós tivemos presentes nessa conversa em torno de 166 participantes, né? Essa gravação, né, que a Anália gravou, isso vai depois para o YouTube, ou seja, mais pessoas vão ter acesso a essa aula. Então, muitíssimo obrigado, professor. 2 ou 3 palavrões precisa tirar. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Eu é que agradeço vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Tchau, Ediane. Muito obrigada. Tchau, beijo para todos. Tchau, Tchau, Sérgio. Grande abraço, Sérgio. Bom te ver. Tchau, beijão. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professor Sérgio. Muito bom. Obrigada. Até uma próxima.
próxima. Tchau, tchau. Tempo acabou. Muitíssimo obrigado.